Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos começar mais uma aula de História da Arte, falando um pouco sobre a história do teatro. Sejam todos bem-vindos à nossa aulinha. Então, galerinha, nós sabemos que o teatro, ele engloba todo um histórico, né? E aí, hoje nós vamos ingressar, né, falando um pouco sobre o teatro e suas origens. Eu acredito que vocês já ouviram falar, né, de onde originou-se o teatro, de onde veio o teatro. O teatro está relacionado, né, a tempo muito antigo. Inclusive, por mais que a gente saiba que o teatro tem toda uma origem ocidental, né, na Grécia Antiga, até porque a Grécia é o berço, né, de muitas coisas, inclusive do próprio teatro. Mas aí foi exatamente, né, na pré-história, não necessariamente que se originou, mas ao longo dos anos, esse teatro passou por várias manifestações, várias modificações. Porém, na pré-história, especificamente, já existia, né, algumas manifestações que a gente pode dizer que já eram uma espécie de teatro, né? Então, os primeiros seres humanos que viviam na pré-história, né, os hominídeos, eles passaram por todo um processo, né, de evolução, ali de acordo com a teoria evolucionista. E dessa forma, eles foram o quê? Desenvolvendo, né, maneiras de comunicação. Desenvolveram principalmente, né, ações, a fala, a comunicação. E isso provavelmente, né, esses, como a gente chamava, esses gestos, vinha de uma certa forma se assemelhar os animais que conviviam também com eles, até porque, de acordo com as características da pré-história, nós sabemos que o homem ele domesticou, né, animais, ele praticou a agricultura. Então, quando ele praticava, né, principalmente a caça, ele vinha de uma certa forma, né, demonstrar algum tipo de, né, ensinavam um para o outro. Então, dessa forma, esses primeiros hominídeos, eles desenvolveram ali maneiras distintas de comunicação, né? E também imitar um ao outro os próprios sons que eram desenvolvidos por eles. Como, por exemplo, entre essas imitações, a gente pode ter, por exemplo, a dança, né? A música. E isso, galerinha, está tudo presente nas cavernas, nas paredes das pedras. Então, querendo ou não, isso era uma linguagem teatral, tá? Que hoje a gente pode ver como uma arte muito importante. Na época, claro, eles não tinham noção que isso era uma manifestação artística, não, tá? Outra questão importante, que isso a gente vai, de fato, falar também na Grécia Antiga, é a questão, né, dos rituais religiosos que estavam muito envolvidos. Estou falando, inclusive, na pré-história, né? A partir do momento que o homem desenvolveu suas principais formas de se comunicar, né? Então, era uma forma também dele ter contato, né, com essas divindades. Como vocês sabem, na pré-história, a religião era o quê? Né? Politeísta. Então, é a partir, né, dessa relação com a caça, né, a caça de animais, a partir dessa relação religiosa. Então, eles foram ali desenvolvendo algumas formas e a gente pode dizer que o teatro estava ali presente.
tá? Então, aí nós temos duas imagens que vem um pouco demonstrar essa relação do homem com o fogo e as máscaras. As máscaras é outra característica que foi desenvolvida, mas aí já no mundo grego, né? Então, galerinha, já na Grécia Antiga, como eu falei agora há pouco, na Grécia, eles o teatro de fato, né, veio se aprimorar, se desenvolver, e aí por isso que nós acreditamos, né, que o teatro de fato surgiu na Grécia Antiga. E de fato foi. E esse teatro na Grécia Antiga também tinha todo um papel, tinha toda uma influência de celebração, né, religiosa, a questão mitológica que estava muito presente na vida dessas pessoas. E aí a gente tem aí uma relação muito forte, né, com a questão, a celebração, essas celebrações ao deus Dionísio, né? E a partir desses rituais, né, feito ao deus Dionísio, foi que nós tivemos aí toda uma origem. Tespes de Icária, né, segundo o grande filósofo da humanidade, Aristóteles, né, de fato foi a primeira pessoa, né, a gente ter essa consciência do que seria, né, um ator. Então ele vem desenvolver personagens em uma peça teatral, Tespes de Icária. E daí, a partir desses personagens desenvolvidos por ele, é que a gente vai ter a figura, inclusive, né, de um dramaturgo, né? E aí ele veio desenvolvendo técnicas, né, como, de fato, um protagonista. Dentro desse contexto, de todo a história, né, que o próprio Aristóteles traz, a gente viu também que está incluído dentro desse contexto da origem do teatro na Grécia Antiga, outro elemento importantíssimo, que é o ditirambo, né, que eram o quê? Cantos líricos, que fazia parte, né, do contexto, assim como o uso de máscara. Esse teatro, ele surge com esses elementos, né? Esses cantos líricos que acabavam sendo desenvolvidos, né? E vinha, de uma certa forma, auxiliar em todo esse processo, com, inclusive, o uso de máscaras, né? Então, acredita-se que, de fato, né, o cantor, o ato de cantar, ou mesmo o ator, ele vinha desenvolver um único personagem, né? E aí, a partir da utilização dessas máscaras, ele ia criando, né, todo um personagem. Então, veja que o teatro na Grécia Antiga, ele é muito rico, exatamente por conta da própria, né, tragédia, né, a comédia, que era algo muito presente, né? E aí é interessante nesse momento falarmos um pouquinho o que é que a gente entende por tragédia, né? E aí ele vem falar também do Esquilo, que é considerado o quê? O pai, tá, da tragédia. Nascido em 524 anos antes de Cristo, Esquilo criou aí grandes, né, personagens e era baseado em quê? Na figura de heróis. Como a gente sabe, na história antiga, existia toda uma cultura, né, de luta, de guerra,
assim como esse viés religioso, e foi a partir desses elementos que muitos se transformaram em heróis. Então, as guerras aconteciam e eles iam narrar a história dessas guerras, tanto trazendo esses personagens à tona e transformando-os em grandes heróis. E muitas vezes terminava em uma tragédia, né? Já a comédia, ela é originada, né, da palavra procissão. Então, gente, o que é que significa a procissão, né? Muitos jovens saíam pelas ruas fantasiadas e aí eles se fantasiavam de animais, saíam andando, né? E a partir daí, dessas caminhadas, eles acabavam interagindo entre si pelas ruas e com essas caminhadas eles estavam ali, né? Criando todo um personagem dentro desse contexto, tá? A comédia é um gênero assim muito antigo e muitas vezes eles traziam também a personalidade, né, desses deuses, enfim. Então tudo isso está presente na teoria do próprio Aristóteles. Então, galerinha, vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, né? O teatro o teatro grego é o maior exemplo, né, de uma arte muito rica, porque a gente não tem como falar do teatro sem mostrar todo esse histórico que vem da Grécia Antiga. A gente tem também o teatro de Epidauro, né, que era ao ar livre, como vocês estão vendo aí na imagem, e foi a partir de todos os elementos que a gente chegou até hoje, né, na atualidade, falando, né, desse teatro. Aqui nós temos o teatro de Epidauro, uma vista do alto, atualmente como se encontra um símbolo do patrimônio histórico. E é isso, galerinha. Vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada e até a próxima.